Olá, boa tarde a todos. Vamos para mais um comentário de fechamento do índice Bovespa. Hoje novamente comigo, Momberger, num primeiro pregão do mês de fevereiro. Um pregão com uma belíssima recuperação do nosso índice, após um fechamento bastante negativo, abaixo da sua zona de suporte dos 67 mil pontos, que a gente já vem comentando exaustivamente. Nosso índice hoje deixa uma figura bastante auspiciosa, sob o ponto de vista dos comprados, né, um murubuzu praticamente, abrindo na mínima e fechando quase na máxima. Uma entrada de volume que podemos considerar razoável, dentro da média, apesar desse volume ter acontecido mais a partir da última hora, mas mesmo assim é um volume considerável. E agora acreditamos na possibilidade, no mínimo, do teste da nossa média dos 9, na faixa de 68.300 pontos, e quem sabe até no teste da média de 21 períodos, lá em praticamente em 69 mil pontos. Sempre lembrando que nesse momento, na tendência de curto prazo, nosso índice está em tendência de baixa. Nós temos as três médias alinhadas, média de 9, 21 e 55, todas alinhadas e descendentes. Então, neste momento nós temos movimentos de repique. Aciona-se muito setup contra a tendência, como a gente pode verificar, mas possivelmente a partir do teste das médias podem surgir oportunidades para venda descoberta. Então, a gente tem que ficar sempre com esse viés de atenção, porque nesse momento nós estamos diante ainda de um repique, não de virada, até pelo suporte perdido, pelas médias descendentes e pelo volume operado nesta queda. Dow Jones hoje teve mais um pregão de alta, após o teste da sua média e do fundo desse canal de alta que ela vem seguindo desde meados de dezembro. Hoje, além de fechar no seu patamar máximo, praticamente atingiu o alvo do topo desse canal que está formado. Então, Dow Jones permanece com muita força. Na verdade, nesse horário ainda estamos com o índice rodando, mas estamos aí com uma projeção de ter um fechamento muito próximo dessas máximas e muito próximos deste topo. Vamos ao que interessa, vamos aos nossos setups. Embraer, ativo que a gente está comprado, permanecemos nele, nesse momento nada a fazer, apenas acompanhar, está longe do nosso alvo, longe do nosso stop, o ativo ainda segue em tendência de alta e possivelmente atingiremos o nosso alvo. Tivemos vários acionamentos durante a tarde, conforme descrito no nosso direto do pregão. Um deles foi MRV, o ativo do setor imobiliário. Estávamos namorando há 2 pregões, dado pelo respeito a essa região de suporte muito importante, deixou 2 figuras interessantes, aqui 2 gêmeos na verdade, 2 doji gêmeos, e a partir do rompimento desse doji, com entrada de volume, teríamos acionado a nossa entrada. Foi o que aconteceu, compramos MRV a 14,46, nosso stop está colocado abaixo de 13,85, e dado a um fechamento bastante expressivo, sob o ponto de vista de alta, já está bastante próximo do nosso alvo aqui em 15,30, que possivelmente já pretendemos alcançar amanhã. Lojas Renner foi outro ativo que estava nos chamando a atenção, operando dentro desse canal de baixa, montou ontem uma figura clássica de reversão, um arame com entrada de volume, teve uma indicação através do indicador que poderia gerar uma entrada. Acabamos não conseguindo comprar Lojas Renner no preço que gostaríamos, mas optamos em entrar um pouco mais tarde, pagar um pouco mais caro e entramos com metade do lote. Compramos a 49,80 e notem a crueldade do mercado, não vendemos hoje mesmo em day trade por 1 centavo. Colocamos a nossa ordem de venda em 51,44 e ela foi a 51,43. Sem maiores problemas, agora estamos posicionados com stop abaixo de 47,29 e o alvo permanece lá no 51,44. Também tivemos acionamento de pomo. O ativo ontem fez um setup clássico de configuração contra a tendência. Nós temos aqui um fechamento fora das bandas de Bollinger pelo 4º pregão consecutivo com candle de reversão em formato de martelo, além do afastamento das médias que estava muito alto, né? A partir dessa configuração, a gente comprou o pomo
apesar da abertura em gap, a gente aguardou a primeira hora, ele não fechou o gap, mas havia um outro indicador que eu vou explicar para vocês depois, que também confirmava a minha entrada. Compramos pomo a 6,15, estamos estopando um pouco abaixo do fechamento do gap, em 6,04, e temos alvo em 6,45. Para o pregão de amanhã, vários setups ainda permanecem em condições de acionamento, dado essa reação que o nosso índice teve agora. A gente não vai ter como comentá-los, até pelo espaço que a gente dispõe desse comentário, mas a gente amanhã no chat pode detalhar bastante coisa sobre vários setups que estão acionando, mas vamos falar de dois que nos chamam a atenção. O primeiro deles é Vivo, novamente. A Vivo, após um recuo bastante forte, ela retoma, né, em cima do seu suporte, deixa um martelo muito próximo da média. Na verdade, dentro da tendência de alta que ela se encontra, ela faz um martelo e fechou acima da média de 21 períodos. Iremos comprar Vivo no rompimento de 56,47. Colocaremos o stop abaixo de 55,22 e o nosso alvo novamente nela é em 58,60. O outro ativo que eu queria passar para vocês, antes de explicar o porquê que a gente está citando a OGX, nos chama a atenção em função de um indicador que a gente não apresentou para vocês ainda esse indicador, mas na verdade não apresentou porque ele não dá muitos sinais, mas quando dá, ele é bastante eficiente. Vocês lembram que há um tempo atrás o Vinícius apresentou o setup do Joy de Napoli para vocês, e o setup Joy de Napoli tem um nível de eficácia no gráfico semanal muito grande. Ele aparece raramente, mas quando aparece os alvos são muito auspiciosos, são muito altos, então vale a pena a gente sempre ficar ligado. Da mesma forma, teve um cara chamado David Lampert que criou um indicador chamado CCI. O CCI o que é? Ele é um oscilador, na verdade, bastante parecido com o IFR, mas o objetivo dele é tentar identificar quando o mercado está realmente sobrecomprado ou sobrevendido e a divergência. Né? A divergência desse indicador aqui costuma ter um índice de eficiência muito alto. Ele dá pouquíssimos sinais, mas quando dá, normalmente funciona. E é o caso dessa vez em OGX. Reparem que nós temos o fundo do CCI, vou dar uma aproximação gráfica aqui para vocês poderem identificar um pouco melhor. Nós temos o fundo do CCI nessa região, com o fundo de preços na faixa de R$18. Repare o que aconteceu. O OGX montou um novo fundo, bastante agressivo, e o CCI não se mexeu, pelo contrário, montou uma mega divergência, e hoje ele cruza a média aritmética de 10, que é a média que a gente plota junto com o CCI. A partir desse rompimento, com essa figura, que é um arame em fundo, eu posso afirmar que OGX tem grandes possibilidades de atingir o nosso alvo lá próximo dos R$19. Então, o que faremos? Vamos comprar o OGX do rompimento desse candle a R$18, o stop estará colocado abaixo de 17,40 e o nosso alvo lá em R$19,90, R$18,90 ou R$19. E só para ilustrar por que a gente comprou pomo apesar da abertura em gap, vocês vão observar que o indicador de CCI de pomo também nos demonstrou uma mega divergência e apresentou o cruzamento da média justamente na formação. Nós tínhamos aqui uma formação clássica de livro de setup contra a tendência e nós tínhamos o CCI também mandando a gente comprar. Então por isso que a gente abriu uma exceção, compramos em gap e acreditamos que iremos atingir o alvo rapidamente em pomo. Então foi essa a nossa análise para hoje. Esses são os setups que a gente acha interessante para amanhã. Terão outros. Eu convido vocês a participarem do chat amanhã comigo, de manhã, e a gente pode detalhar um pouco mais. Tenham todos um ótimo final de tarde e noite e nos encontramos amanhã.